A paz do Senhor a você que assiste esse vídeo. Muito obrigado por mais uma vez nos acompanhar nesta obra evangelística e que Deus abençoe rica e grandiosamente a sua vida, porque eu tenho certeza de que Ele tem ricas e grandes bênçãos, não só para mim, mas para você também. Fui indagado esses dias sobre salvação, sobre para que ser salvo, por que ser salvo, do que eu quero ser salvo, de quem eu quero ser salvo. Porque quem segue a Jesus, normalmente fala sobre essas coisas, que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, nos dá uma nova vida e nos leva para os céus. Muitas pessoas falam isso, mas nós seremos salvos de quê, afinal? De quem seremos salvos? E é sobre isso que eu gostaria de falar a vocês nesta manhã. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, no versículo 24, diz a seguinte palavra: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Bom, o que é a salvação que tanto o povo de Deus fala? O que vem a ser essa salvação? E essa pregação está sendo dividida em duas partes. Nessa primeira parte, falarei um pouco sobre o que é a salvação de quê e a salvação de quem. Na segunda parte, quem é salvo, o que fazer para ser salvo e por que ser salvo. Bom, salvação significa o resgate de algo, alguma coisa, de algum lugar ou situação perigosa. Por exemplo, quando você está à deriva no mar, em um barco, você necessita ser salvo para que não venha a perecer no mar. Porque você já não tem mais condições naquele barco de seguir por seus próprios pés, com seus próprios passos. Ou então nadando, no caso de alto mar, a terra firme para não vir a padecer de diversas formas, de insolação, de sede, de fome, etc. No caso, se tratando de Jesus Cristo, a salvação é da nossa alma, do nosso interior. Como assim, salvação da nossa alma? A salvação da nossa alma é em relação ao pecado. Pecado? Mas que pecado? Apenas a idolatria, apenas as bebedices, a inveja, a luxúria, aqueles 7 pecados capitais? Não apenas isso. Do pecado, no singular. Todos, creio eu, que a maioria sabe da história do Jardim do Éden. Deus criou o mundo, a terra, tudo que nela há, os animais, criou o homem, feito a sua imagem e semelhança, e da costela do homem criou a mulher, porque achou que não era conveniente o homem ficar só naquela terra, não achou prudente o homem ficar só no Éden. E Deus conversava pessoalmente com Adão. Adão tinha uma vida de comunhão plena com Deus, chegava a conversar diretamente com o próprio Senhor Deus. Porém, a serpente tentou Eva, pois Deus tinha dado a ordem de todas as árvores e de todos os frutos comereis, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, porque senão certamente morrerás. E o diabo tentou Eva cedeu a essa tentação, e no momento que eles comeram o fruto, tomaram consciência de sua nudez, perderam a inocência e acabaram pecando, desobedecendo a Deus. Este é o pecado. A desproveniência da inocência. Você se torna consciente de tudo que é erro na humanidade. Tenho certeza que quando não só como eu, mas quando você faz alguma coisa errada, sempre vem a consciência nos acusando. Não, aquilo foi errado, eu poderia ter feito diferente. É aí que está o pecado. A nossa carne nos convence de fazer o errado. Porque diz na palavra, mesmo que a nossa alma anseie por fazer o certo, a nossa carne nos convence a fazer o mal. E quando queremos fazer o bem, por inconsciência já fazemos o mal que não queremos. É aí que está. Este é o pecado. O grande pecado da humanidade é, como diz na palavra de Deus, em João 16:9, do pecado porque não creem em mim. Quando Jesus disse essa palavra, o grande pecado da humanidade é não crer que Jesus é o Filho de Deus. Deus se fez carne, habitou entre nós e morreu numa cruz para levar todas as nossas iniquidades.
Ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados e restituídos em Deus. Ele mesmo nos restaurou. Ele mesmo se fez maldito no madeiro, foi pregado numa cruz para que eu e você voltássemos a ter acesso a Deus. Porque na palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como todos pecaram? Até as crianças pecaram? Sim, o pecado está intruso na alma humana desde o Éden, porque somos descendentes de Adão. As crianças são salvas pela sua inocência, porque não têm consciência do pecado. Se você dá uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de veneno a uma criança, ela vai beber os dois sem discernir o que é certo e errado. Porém, nós temos a consciência para saber o que é certo e errado. E quando nos deixamos levar pelo errado, em vez de fazer o certo, pecamos contra Deus. Como assim? Mas o pecado não é apenas aqueles 7 pecados capitais? Não. O pecado é a transgressão e a desobediência à palavra de Deus. Isso é pecado, você desobedecer a Deus. Se Deus diz que temos que amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, se não fazemos uma dessas coisas, estamos em pecado. É muito simples. Porque um mandamento depende do outro. Desses 2 mandamentos vigora a lei e os profetas. Não tem como você amar a Deus acima de todas as coisas se não amar o próximo a ti mesmo. Não tem como amar o próximo a ti mesmo se não amar a Deus acima de todas as coisas. É muito simples e muito claro. Por isso, Jesus veio nos resgatar dessa alma pecaminosa, dessa carne que nos tenta e nos faz fazer coisas erradas e transgredir a lei de Deus. Jesus veio para nos salvar disso e para nos levar e nos salvar da condenação eterna. O que é condenação eterna? Condenação eterna é o destino do diabo. Porque quando Jesus veio, julgou o príncipe deste mundo, Satanás, aquele que ousou irar-se contra Deus, tentar se tornar semelhante a Deus no Éden, e ele, juntamente com 1/3 dos anjos celestiais, foi expulso do reino dos céus. Foi expulso do céu. Satanás era um anjo, como Miguel, Gabriel, era um anjo de Deus. Porém, pecava desde o início, se tornou o adversário, o inimigo, e tenta, de todas as formas, levar-nos junto com ele. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor de todos, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. No versículo 15 diz: e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse será lançado para dentro do lago de fogo. O livro da vida é o livro dos salvos, aqueles que perseveraram até o fim na sã doutrina de Jesus Cristo, permaneceram até o fim, não negaram a Cristo, tomaram a cruz, seguiram Ele, independentemente de todas as dores, de todo o sofrimento, de tudo aquilo que por causa do Evangelho fosse necessário passar, se necessário perderem a vida, como foi lido em Lucas 9:24, quem quiser se salvar, perder a vida, é necessário perder a vida, morrer para nós mesmos, como canta um belo hino, minha vontade já deixei e o teu reino já ganhei. Necessitamos deixar a nossa vontade, negar o nosso eu, para que possamos alcançar a glória de Jesus Cristo e termos o direito de morar com Ele um dia. Esse é o objetivo de Jesus Cristo, querer que todos nós sigamos a Ele, independentemente se for na dor, se for na alegria, se for no sofrimento, se for no sorriso, se for no choro, se for na felicidade. É isso que Jesus quer que façamos, sigamos a Ele. Porque Ele ama a todos, mas nem todos amam a Ele. Porque quem ama a Cristo guarda os mandamentos. Diz a palavra, se me ameis, guardeis os meus mandamentos. Em João 14:15. Quem ama a Cristo guarda os mandamentos de Cristo. Agora, o diabo já está condenado quando Jesus levou sobre si todo o pecado do mundo, porque ele não merecia passar por isso, e portanto, como diz a palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar, bramando como um leão. Ele já está condenado e quer levar você junto.
Essa é a função da antiga serpente, que se tornou o dragão no livro de Apocalipse. Levar a todos aqueles que não amam verdadeiramente a Cristo, junto com Ele, para a condenação eterna. E quem são essas pessoas? Em Apocalipse 20, capítulo 21, versículo 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, todos eles, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A primeira morte passa. Todos, independentemente, justo, ímpio, que pratica a vontade de Deus e que não pratica a palavra de Deus, todos nós morreremos um dia. Eu morrerei um dia, você morrerá um dia. Mas a segunda morte, essa sim é eterna. Existem duas coisas, três coisas na verdade que são certas. A volta de Jesus, a vida eterna e a morte eterna. Quando Jesus voltar, seremos julgados segundo aquilo que fizemos. Se cremos no Senhor, nos dedicamos ao Senhor, perseveramos na palavra e na doutrina do Senhor, em fazer a vontade de Deus, porque diz a palavra, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porém aquele que faz a vontade de Deus, este sim entrará no reino dos céus. É necessário que nasçamos de novo, sepultemos o nosso homem antigo, para podermos ressurgir, porque diz a palavra, aquele que crer e for batizado será salvo, porém o que não crer será condenado. Batismo significa sepultar o nosso homem antigo, morrermos totalmente a pessoa que éramos antes de conhecermos a Cristo, sermos tocados pelo amor dele e vivermos em novidade de vida. Porque aí, ao escutaremos de Deus, vinde a mim, benditos do meu Pai, para dar-vos a vida eterna. Herdaremos a vida eterna se permanecermos em Cristo. Porém, se não estivermos dispostos a segui-lo, mesmo com todos os prazeres que este mundo tem a nos oferecer, seremos condenados juntamente com o inimigo, a besta e ao falso profeta, ao lago de fogo e enxofre. É muito profundo isso. Porém, eu aconselho você, se você não aceitou Jesus ainda, vá atrás dele. Ele morreu de braços abertos para que você venha abraçá-lo. Ele está esperando você. Ele tem um plano para você. Ele quer salvar a sua vida, mudar essa história. Siga Jesus, porque como diz a palavra, creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Antes de terminar esse vídeo, gostaria de convidá-lo para a sensacional campanha de milagres na congregação da Assembleia de Deus da Boa Vista, neste domingo às 7h30 da noite, no endereço da Rua José Marciano Filho, número 68, no bairro Boa Vista, próximo ao ranchinho do Pastel de Milho. Venha que será uma bênção e Deus quer abençoar você. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e que Deus o abençoe rica e grandiosamente.